Bate-papo descontraído, revelações, perguntas inteligentes e respostas surpreendentes. Mais um novo convidado especial no podcast, aqui na Multiweb TV com Marcos Roberto. Hoje nós recebemos aqui em mais um podcast da Multiweb TV, Victor Stern Sandri. E nós gostaríamos de iniciar com uma pergunta que permite uma autobiografia. Quem é Victor Stern Sandri? Seja bem-vindo. Muito boa tarde. Então, Victor Stern Sandri, ele é o filho do Adnei e da Nerlise. É uma pessoa que estuda, vai para o colégio, assim como qualquer outra pessoa, e que recentemente participou de um concurso de oratória, que foi promovido pela JCI, e que felizmente agora vai estar nesses próximos dias, dia 12 de outubro, disputando a etapa nacional. Sim. Victor, e estuda bastante, se dedica bastante. Tento, estudo. Que bom. Como você falou, a gente sabe que uma comunicação eficiente ela é fundamental nos dias atuais. E você, aos 17 anos, venceu o concurso de oratória da JCI recentemente. A eloquência é uma arte e um artista precisa de matérias e técnicas. Qual é o segredo para ter sucesso na oratória? Falar sobre segredo na oratória é algo bastante complicado, porque assim... existem discursos e discursos. Se eu for pegar um discurso meu, por exemplo, o ponto baixo dele é quando eu falo mais baixo, minha entonação é menor, por exemplo. Sim. Se tu vai pegar o discurso de outra pessoa, por exemplo, é quando ela pega o tom alto ou alguma outra coisa assim. Então, assim, eu não diria que tem um segredo. É sobre tu descobrir qual tipo de discurso que funciona melhor pra ti e daí, com base nisso, tu... tocando e adaptando o discurso. Sim, e há bastante treinamento, Victor, quanto a isso? Tem bastante treinamento, bastante adaptação de texto, saber como é que... Enfim, tem bastante treinamento envolvido. Sim, e há muito tempo, semanas, meses, como é que é? O colégio, ele chegou com essa proposta da oratória faz alguns meses, até uns 2 meses antes da etapa municipal. Sim. E ali, enfim, ele fez essa proposta para os alunos do ensino médio, para participarem dessa parte do ensino médio. E ali foi alguns 2 meses de treino, eu acho, antes de eu participar da etapa municipal. E mais 1 mês e meio, 2 meses antes de eu ir para essa etapa regional, que daí abrange o estado inteiro. Sim, e por que eles convidaram você? Eles convidaram, na verdade, fizeram um convite geral para todo mundo da turma, Sim. Certo? E ali se candidataram 2, 3, e aí eles fizeram uma seletiva interna. E aí é a mesma coisa que fosse etapa municipal, só que daí dentro do colégio, sabe? Sim. E ali cada um apresentou seu discurso, sua maneira de falar e tudo mais. E aí algumas pessoas dentro do colégio faziam essa votação, por assim dizer. Sim. E ali foi eleito uma pessoa para representar o colégio na etapa municipal. Sim. E aí, então você participou de uma eleição? Participei de uma seletiva dentro do próprio colégio. Sim, e ficou surpreso? Você esperava isso? Fiquei surpreso, assim, nunca fui alguém que gostasse muito, assim, de falar em público muito grande, assim, eu era geralmente Sim. mais restrito a dentro da sala, fazer uma apresentação de trabalho, assim, geralmente para 15, 20 pessoas que eu conhecia. Sim. E fazer uma apresentação, assim, para público maior me pegou um negócio meio desprevenido, Sim. sabe? Nunca foi... E qual que era o público lá, Victor? Na hora, assim, do próprio colégio, eles tinham dado a ideia de fazer aberto pro colégio inteiro, primeiro, para fazer essa seletiva. Só que aí as próprias pessoas que estavam participando do concurso, por conta desse nervosismo, pediram assim, não, vamos fazer então mais restrito. Sim. Só os candidatos vão lá e, enfim, fazem sua apresentação e tudo mais. E aí depois, conforme for avançando, daí a gente vai abrindo para as outras turmas poderem assistir. E como é que foi essa experiência para ti ir lá na frente das pessoas, fazer essa apresentação? Na própria seletiva interna ou na etapa municipal? Na seletiva interna, óbvio. Eu tinha Era mais tranquilo do que na municipal? Bem mais tranquilo, porque era bem menos pessoas, assim, era 15, 20 pessoas. Então era um público bem menor que eu já estava mais acostumado a lidar com um público menor. E aí isso te ajudou já a ter mais facilidade para municipal? Ajudou a ter mais facilidade. Assim, eu recebi bastante apoio de professor, amigo, todo mundo assim dava aquele incentivo de dizer assim, não, cara, teu texto tá bom. Sim. Se tu corrigir isso e aquilo, cara, vai ficar top, então pode ir confiante que a etapa municipal vai dar certo. E o texto, você mesmo quem preparou? Isso aí, foi uma noite que eu sentei no teclado, assim, comecei a bater, até ele deu maior, o limite de tempo lá é 5 minutos, e eu comecei a escrever o meu texto, no início ele tinha 6 minutos e 30,
E eu apresentei com 6 minutos e 30 na seletiva interna mesmo, e depois a gente foi cortando até deixar ele enxutinho, assim, pra bater no tempo. Sim, e aí você, como você descreveu em casa, você já fazia o treinamento com o relógio, marcava para ver o tempo? Fazia. E quando eu vi que dava 6 minutos e 30, eu olhava pro texto, assim, dava uma dó de cortar alguma coisa, assim, porque mesmo quando o texto estava muito grande, assim, para mim ele estava perfeito do jeito que estava. Mas aí depois, enfim, com a ajuda de professores e tudo mais, quem me treinou lá dentro, até a etapa municipal, a gente foi fazendo os cortes e, enfim, graças a Deus, com o texto também passou a mesma mensagem que o texto de 6 minutos e 30. E agora, Victor, 6 minutos, olha, é um bom texto, né? Porque às vezes fala, 6 minutos, mas 6 minutos para fazer uma oratória de 6 minutos, você tem que ter um texto bastante grande. É um textinho bastante grande, mas ele tem uma linha lógica, assim, eu vou desenvolvendo uma ideia em torno dele. Sim. Então, eu termino bem no limite do tempo, porque, enfim, vou construindo uma ideia em torno ao longo do texto e eu finalizo ela no final, assim, bem no limite do tempo. Sim, assim. E essa narração, você acabou fazendo algumas alterações também? Cheguei a fazer algumas alterações. Assim, a maior parte de alterações que eu fiz foi para encurtar o texto, porque, enfim, ele estava muito longo no começo. Sim. E era difícil tu encurtar, tirar a palavra sem perder o sentido do que eu queria, tipo, do início do texto. E como é que foi a reação do público? Do público em qual das etapas? Nas duas, até para falar aí. Em geral, assim, eu acho que foi boa. O público recebia bastante aplauso. Sim. Geralmente, quando eu saía do palco, dava para escutar, assim, murmurinho, falando, nossa, alguma coisa assim, aqueles murmuros que tem depois, né? Sim, a galera elogiando, coisa assim. E, enfim... E isso ajuda, né? Incentivar. Ajuda, dá uma confiança a mais, sabe? Porque tem bastante segurança. Será que eu fiz uma apresentação boa? Será que meu texto foi bom? Será que, enfim, a minha entonação naquela hora foi boa? Então, quando tu vê, assim, depois da apresentação, que tem os aplausos, que tem essas coisas assim, enfim, dá uma tranquilidade maior. Pois é, a gente até preparou aqui, nesse podcast, algumas perguntas aqui pro Victor, né? Aproveitando a sua inteligência. Do ponto de vista ético, quais são os limites para um orador não usar esse recurso, né, para o mal, ou seja, para enganar, ludibriar o público, por exemplo, na sua visão, na sua opinião? Eu acho que um orador que nasce com o dom de saber falar para o público, ele tem que usar essa coisa para o bem, sabe? Sim. É um dom que a pessoa nasce com isso e, óbvio, ela vai aperfeiçoando e tudo mais, tem quem desenvolve ao longo da vida, mas não tem sentido tu ter esse poder de influenciar as outras pessoas e usar isso pro mal, sabe? Sim. E você quer, nessa sua experiência, ajudar pessoas, contribuir com o desenvolvimento seu mesmo também ao longo da vida? Óbvio. Eu não sei até onde eu vou pro oratório, óbvio. Isso aqui é só um concurso inicial, é a primeira experiência que eu tô tendo, eu não sei o quão longe eu vou ainda, mas o máximo de pessoas que eu conseguir impactar, eu vou trabalhar para isso. Que bom. A temática do concurso que você venceu era como o planejamento financeiro pode impactar na construção do teu sonho. Isso. E eu pergunto justamente isso para você. Como o planejamento financeiro impacta nos sonhos? E você pode até fazer uma explanação para a gente, especialmente para os jovens que estão nos acompanhando nesse momento, Victor? Bom, vamos lá. É até algo que eu falo no meu texto, nos dias de hoje, mas assim, desde os tempos antigos, para realizar sonhos, geralmente a conquista de alguma coisa, viagem, experiências, mas independente do que seja, quase sempre tem dinheiro envolvido, sabe? Então, planejamento financeiro, separar uma rendinha todo final do mês, investir ou coisas assim. O teu sonho, ele precisa de dinheiro. E cabe a ti trabalhar, guardar, enfim, conquistar esse dinheiro para que tu consiga alcançar ele. Sim, e é possível. É possível. E isso foi o que você construiu até para repassar para todos. Isso, foi o que eu construí mais ou menos no meu texto. É que cabe a ti construir esse patrimônio ao longo do tempo e que ele vai conseguir te ajudar a realizar o teu sonho no fim das contas. E eu falo assim, na sua análise, as pessoas captaram essa mensagem sua, conseguem captar de uma forma bem simples? Eu acho que sim. O meu texto ele é bastante, enfim, como é que eu vou dizer? Ele é bastante
despojado, dá pra dizer assim. Direto. Ele tem uma linguagem direta, Sim. aberta, ele não usa tantos termos técnicos e coisas assim, então eu acho que dá pra captar bem a mensagem dele, sabe? Sim. Victor, depois de vencer a etapa municipal, como você destacou, você vai representar agora a capital do Alto Vale na etapa nacional, na categoria do ensino médio, é isso? Isso aí. E quando vai ser? Já tem o tema? Como será aí os preparativos também? Vai ser dia 12 de outubro, daqui a um mês mais ou menos, falta pouco menos de um mês. E esse evento da JCI, esse concurso de oratório, ele usa o mesmo texto. Então, o mesmo texto que eu usei na seletiva interna, na etapa local, que Sim. abrange os municípios e tudo mais, que eu usei na regional, que abrange o estado inteiro, eu vou usar na nacional. Assim como meus outros concorrentes, coisa assim, os outros candidatos. Sim. E a preparação, bom, meu texto agora ele já tá pronto, assim, tudo que eu tinha para alterar nele, gestos e coisa assim, ele já tá tudo bem modelado, sabe? Desde a etapa municipal, o que eu mais trabalhei foi na etapa municipal. Porque o texto ainda estava desenvolvendo, ainda tinha que cortar algumas coisas, ainda tinha que ajeitar gesto, ainda tinha que ajeitar postura. Por que você fala em gesto? Porque tem que ter um cuidado? Tem que ter um cuidado em gesto, é uma coisa que eles falam bastante, mesmo tu estando na tribuna e falando, coisa assim, mas Sim. eu saía da tribuna, então eu começava a caminhar lá no meio não no meio do público, mas no meio do palco. Sim. E aí, enfim, tu tá com o corpo inteiro exposto, então tu precisa se movimentar, tu precisa dar uma continuidade, e o gesto ele é um complemento da tua fala. Então ele embeleza a tua apresentação e Sim. deixa ela mais prazerosa de assistir. E tem regras também. Em que sentido? Eu regras? falo dos gestos. Ah, óbvio. Você vai fazer um gesto de passado. No passado, eu. Então, o gesto, óbvio, ele vai complementar a tua fala. Sim. Então, enfim, não pode fazer um gesto de eu apontando para ti, por Sim. exemplo. E isso você teve, eu falo assim, umas dicas de quem? Tive dicas de professores e de amigos. Tem alguns amigos que são bem, enfim, eles sabem se comunicar bem, que nem gestos abrangentes e tudo mais, mas Sim. eu tive bastante ajuda de professores. Sim. Professores dentro do colégio. E nessa questão do texto, há uma interpretação ou a própria... você vai decorar ele ou somente fazer uma interpretação? Ele é decorado. Ele é decorado. O texto eu montei ele veio da autoria minha, escrevi ele, mas eu preciso ele ter todo memorizado na cabeça para, enfim, poder discursar ele. Sim. Não é algo que eu construo na hora, por exemplo. E lá, você já tem todos os detalhes de como vai ser nesse dia? Em questão de... A apresentação sua? Tenho ela já toda montada na minha cabeça. É questão de eu bater ela várias vezes para que na hora o nervosismo não atrapalhe, né? Você fala nervosismo por quê? Porque, enfim, querendo ou não, é uma etapa nacional, isso né? não consegue treinar o nervosismo? Treinar o nervosismo é algo que eu tô tentando fazer, mas não tem. Eu Sim. não tenho como simplesmente chegar lá e dizer que eu não vou estar nem minimamente nervoso. Nervosismo é normal, Sim. em qualquer hora, em qualquer coisa que tu vai fazer. Do mesmo jeito que eu tava um pouco nervoso na etapa municipal, eu tava um pouco nervoso na etapa regional também. Eu vou estar um pouco nervoso na etapa nacional, não tenho o que eu fazer. Sim. Mas se eu treinar bastante, estiver bem preparado, Claro. não vai ser algo que vai me atrapalhar, eu Sim. acredito. Ô, Victor, e lá, vai ter público? Você já sabe a quantidade de público? Vai ter câmeras? Como é que é essa estrutura lá no dia? Sim, eu não tenho ideia de como vai ser lá, mas me baseando de como foi a etapa regional, que abrange o estado inteiro, eu tenho mais ou menos alguma ideia, que a etapa regional ela foi transmitida no YouTube, as apresentações. Então, acredito que a etapa nacional também vai ser transmitida no YouTube, na internet. Sim. E estimativa de quantas pessoas vão estar lá, isso eu não sei te dizer com certeza, não faço nem ideia. E essa questão, né, a gente fala o microfone, né? A gente está aqui até próximo aqui do microfone. Você chegou a fazer um treinamento sobre essa questão do microfone também, ou até mesmo das câmeras? Cheguei. Sobre o microfone, a princípio, como a minha apresentação, eu saía do púlpito que eles falam lá da bancada onde tu discursa. A minha ideia era fazer um microfonezinho de orelha, que eu pudesse ter liberdade com as mãos, para poder mexer bastante as mãos, coisa assim, não precisava ficar preso. Sim. Só que aí, depois de um tempo percebendo, eu sabia que me chegou a informação que eu não ia ter como fazer essa apresentação com o microfone na orelha. E aí eu tive que treinar com o microfone segurando aqui e discursando com uma mão segurando o microfone e a outra livre. Sim. E aí foi toda uma experiência para mim conseguir entender como que se falava em microfone. Que tem um jeito de segurar o microfone aqui, ou segurar mais embaixo, tem um jeito que é mais amigável, tem outro que é mais agressivo.
E, enfim, tem toda uma magia em como se apresentar com o microfone. Mas isso, na sua casa, você pega um microfone, faz esse treinamento também? Sim, tem. Um microfone, um controle, alguma coisa assim, porque, enfim, eu vou estar segurando lá na hora, então Sim. eu já treino com... E acaba facilitando também, Acaba né? facilitando, na hora já tá memória... Sim. Isso para ti é novidade? Apresentar com o microfone? É. É meio novidade. Não... E há uma diferença, eu falo assim, de você estar falando, né, sem o microfone e com o microfone e com um sistema de som também, né? Porque isso acaba dando uma modificada bastante grande. Ah, sim. Se apresentar assim, sem microfone, sem nada, para uma turma, por exemplo, uma apresentação de Dentro trabalho... de uma sala de aula. Completamente diferente. Quando tu fala o microfone, querendo ou não, tu consegue escutar a tua voz ecoando nas caixas de som, sabe? Então, é uma experiência bem diferente. Sim. Uma outra pergunta ao Victor. Jovens, sonhos e realidade. O que você diria aos jovens que têm poucas condições financeiras, que muitas vezes são obrigados a frequentar escolas com menos qualidade na educação? Como eles podem planejar seu futuro e tem jeito? Tem jeito. Obviamente que é um pouco mais complicado, tem algumas dificuldades diferentes, mas tem jeito. E querendo ou não, sonha grande. Eu sei que vai ser mais complicado, talvez vão enfrentar diversidades diferentes e tudo Sim. mais. Eu entendo isso tudo, só que sonhar pequeno e sonhar grande vai custar a mesma energia, sabe? Então, sonha grande e trabalha em prol desse sonho, que com certeza com esforço e dedicação vai chegar no teu sonho, ou pelo menos muito próximo dele. Que bom. Falando em jovens, uma outra questão, Victor. Hoje em dia, na sua opinião, os jovens sabem o que querem ou estão querendo tudo de modo muito fácil? Sem suor e muitas vezes contrariando, né? Ou, aliás, até destacando aqui, contraindo financiamentos bancários, caindo em dívidas, inadimplência por conta da pressa de realizar os seus sonhos, já que o tema, né, que você colocou seria esse. Sonhos. Falando... deixa eu dar uma pensada nessa pergunta, porque é verdade, nos dias de hoje as pessoas querem tudo muito mais rápido, querem alcançar as coisas mais rapidamente. Sim. E é uma coisa que eu até falo no meu discurso, as pessoas elas têm dificuldade em abrir mão de prazeres momentâneos, em deixar de tomar uma cervejinha no final de semana, ou deixar de pedir uma pizza, alguma coisa, para economizar um dinheiro. Sim. E construir o sonho. Porque depois de um tempo juntando grãozinho em grãozinho, no final do tempo dá uma bolada. Você fala na questão do planejamento. Do planejamento financeiro, né? Às vezes até longo prazo. Eu falo que assim, eu sei que vai ser difícil abrir mão de prazeres momentâneos. Sim. Em prol da construção de um sonho. Não é de um dia para o outro. Não é de um dia para o outro, e é um negócio complicado, é difícil ver todo mundo talvez saindo, indo para festa, indo, enfim, fazendo outras coisas que a princípio são normais. Sim. Mas que no final, quando tu tiver teu sonho ali na tua mão, conquistando aquilo que tu sempre quis, tudo vai valer a pena. Ainda falando em realizações e para servir também de inspiração para outros jovens da sua idade, qual é o seu grande sonho que você tem planejado e se você pode contar? Falando sobre sonhos, qual que é meu grande sonho? Cara, é difícil falar isso porque eu acho que o meu grande sonho é, sabe, poder ser reconhecido, as pessoas chegarem e falarem assim, quem é Victor Stersandri? Ah, esse cara eu conheço, esse cara eu já ouvi falar esse nome. Esse cara é alguém grande, alguém que traz impactos para as pessoas, é alguém que movimenta a economia no estado, é alguém que gera emprego, é alguém que, enfim, impacta a vida das pessoas no dia a dia. Esse é o meu grande sonho, poder chegar em algum lugar e quando disserem o meu nome, Victor Stersandri, ser alguém que causa um impacto na sociedade. Ser filho de um dos grandes empresários do sul do país, que gera muitos empregos e inclusive renda. Tudo isso é uma pressão grande sobre você? Mais ou menos assim, o Victor não pode falhar e tal? Isso é uma coisa que me dizem bastante, assim, que tu não precisa ser igual ao teu pai, por exemplo, né? Mas, assim, é óbvio, existe uma pressãozinha interna, mesmo minha, sabe? De querer um pouco suprir essas expectativas que criam em cima de mim. Sim. Mas eu sempre, enfim, recebo muito apoio dele, da minha mãe, de tudo mais e, enfim, vai dar tudo certo.
Pessoas da sua idade têm uma visão bem diferente do mundo do que gerações anteriores. Em grande parte por conta da influência da tecnologia, né, inclusive, e gastar tanto tempo no celular, nas redes sociais, como ocorre com quase todo mundo hoje em dia. Qual a sua opinião sobre isso? Tu não vai conseguir realizar o teu sonho rodando o feed do Instagram, por exemplo. Então as pessoas deixaram muito aquele negócio de... Até que a gente tinha comentado antes, quero tudo muito rápido, quero tudo muito na mão, não quero trabalhar para conquistar isso. E a internet, rede social, é uma coisa que desvia bastante a tua atenção, porque é um prazer rápido e instantâneo que tu tem ali. É uma coisa que, se tu deixar e for tocando, tu vai ficar 1 hora, meia hora, tu vai ficar bastante tempo ali preso, porque é algo prazeroso. Mas eu acho que, assim, distancia bastante da conquista dos teus objetivos, sabe? Porque enquanto tu tá ali rodando, seja TikTok, Instagram, tu não tá produzindo nada, enfim, tu não tá trabalhando e tu não tá chegando mais perto do teu sonho simplesmente por estar rodando a tela de um celular. Victor, o que você pensa sobre a inteligência artificial? Ela é uma ameaça à raça humana, como já foi alertado por especialistas, na sua opinião? Falar sobre inteligência artificial, enfim, é algo complicado porque está ainda bastante no começo, só que se desenvolve muito rápido. É algo que em poucos meses ela aumenta a capacidade dela e uma ameaça, eu acredito que não, mas por enquanto ela é um grande facilitador, tem bastante ferramentas, aí até o próprio ChatGPT, enfim, no momento ele é um grande auxiliador para diversas tarefas que precisar estar fazendo. E dependendo como vai ser conduzido daqui a algum tempo, pode se tornar uma ameaça, como também pode ser algo que vai nos ajudar a progredir muito mais do que a própria raça humana imagina. Que bom. As novas gerações, elas sempre viveram no Brasil aquela angústia de encontrar um espaço no mercado de trabalho. Porém, né, atualmente o desafio ainda é maior. Não é só concorrer com pessoas, mas também com máquinas cada vez mais inteligentes, sem falar nos robôs que prometem ocupar cada vez mais as vagas de trabalho. Como lidar com tudo isso e qual é a sua opinião sobre isso também? Bom, falando sobre esse mercado de trabalho, eu acho que se a pessoa se dedicar, se a pessoa ela se especializar em alguma área, ela vai conseguir oportunidades, sabe? Enfim, obviamente está muito mais difícil do que há alguns tempos atrás. Estão chegando novas tecnologias, é necessário que a pessoa tenha cada vez mais conhecimento para encontrar um lugar no mercado de trabalho. Mas não tem jeito. É com esforço, dedicação, estudo e que a pessoa vai conseguir o lugar dela no mercado e no mundo. Olha só. E na política, tem como a gente acreditar que o poder não corrompe, Victor? Tem como a gente acreditar que o poder não corrompe, mas, enfim, é difícil falar isso quando a gente tem diversos casos de pessoas que foram corrompidas pelo poder. Sim. Mas eu particularmente acredito que a política, na verdade, ela serve para servir as pessoas. A máquina pública, ela nasceu com o intuito de servir o povo. Sim. Então eu acredito, sim, que por mais que existam vários casos que demonstrem o contrário, ainda tem como a política fazer o papel que ela nasceu para fazer. Que bom. No caso de Itaió e a região do Alto Vale, qual seria o rumo correto para avançar no desenvolvimento regional na sua avaliação? Eu acredito que criar oportunidades para chegar a novas empresas. Empresas geram emprego, emprego geram renda e renda, enfim, movimenta a economia local. Então, se as cidades abrirem oportunidades, enfim, para a chegada de novas empresas, vai movimentar a economia e, consequentemente, vai crescer a região. O Victor e os amigos, muitos? Tem alguns. Tem. Esporte? Pratica esporte? Praticava futebol quando eu era mais novo. Praticava futebol. Tinha uma época da minha vida que eu era bastante cultural, assim, praticava futebol. Teve, quando eu era bem novinho, natação, mas conforme eu fui avançando um pouco nos estudos, eu acabei parando tudo isso. Sim. E hoje, infelizmente, eu não pratico mais nada de esportes, além de, enfim, academia. Sim, mas academia, sim, é todo dia. Todo dia, 4 vezes na semana. Sim. E muitas viagens, Victor? Não tanto, faz bastante tempo, na verdade, que eu não viajo, assim, vou fazer uma viagem, assim, para sair com a família, curtir. Sim.
assim, uma viagem mais longe pro litoral, por exemplo. Tenho feito umas viagens aí pra região, para lugares mais perto, às vezes sair com a escola, alguma coisa assim. Sim. Mas viagem pro litoral, para, por exemplo, ir curtir uma praia, coisa assim, faz um tempinho que não vou. E a empresa? Participa também, acompanha também? Participo, faz um ano e meio que eu tô indo junto com meu pai. E, enfim, tava do lado dele durante bastante desse tempo. Sim. E agora eu tô passando nas carteiras, então contabilidade, financeiro, comercial, tô sentando do lado das pessoas lá para elas me ensinarem um pouco de como é que é o dia a dia delas, para entender um pouco mais como é que funciona as coisas lá dentro e para que daqui a algum tempo eu possa seguir o meu rumo lá dentro da empresa. Olha que legal. E sobre o seu pai, o que você teria a dizer? Eu posso dizer que meu pai sempre foi uma grande inspiração para mim, tanto meu pai quanto minha mãe, né? Meu pai sempre foi um cara que soube discursar muito bem. Eu sempre me inspirei bastante nele quando o assunto é discurso, liderança, gestão e tudo mais. Então, meu pai sempre foi uma grande inspiração para mim. Sim, e a sua mãe? Até eu coloquei aqui para você falar também, especificamente também. O pai e a mãe. Minha mãe também. Da mesma forma que meu pai, minha mãe sempre foi uma inspiração para mim em liderança, gestão, enfim. Eles não construíram o que construíram à toa. Então, eles são grandes exemplos de como impactar as pessoas, sabe? Sim. O impacto que eles geram na vida de várias pessoas, enfim, é algo que eu sonho um dia poder fazer. Que bom. E a sua mensagem final, Victor, por mais difícil que possam ser as circunstâncias de alguém que está nos vendo agora, para transformar sua vida e realidade, que mensagem de motivação você poderia deixar para essas pessoas? Poderia deixar que sonhem alto e trabalhe arduamente por esse sonho que, por mais que talvez você não alcance exatamente o que você queria, você vai chegar muito perto e vai olhar para trás e vai sentir muito orgulho do que você fez. Você vai sentir muito orgulho de você ter abdicado algumas horas, abdicado um final de semana, abdicado de ir para festas, alguma coisa assim, mas vai sentir muito orgulho dessa tua trajetória, de ver que enquanto estavam todos os outros ali talvez curtindo ou com prazeres momentâneos, tu estava lá trabalhando arduamente e tentando alcançar um sonho. E sobre o concurso, o que você espera? Eu espero chegar lá e conseguir dar o meu melhor, sabe? Fazer uma apresentação e no final sair satisfeito com a apresentação que eu fiz. Que bom. Victor Stern Sandri com a gente hoje aqui em mais um podcast. Muito obrigado de ter vindo aqui. Fico muito feliz e desejo muito sucesso sempre para você. Valeu, muito obrigado. Tá bom? O Victor Stern Sandri é filho do Adnei, né? Um grande empresário que tem contribuído ao longo de muitos anos com a nossa região do Alto Vale. A gente fala no estado de Santa Catarina, né? E também a Nerlise Sandri. A gente quer agradecer sempre pelo apoio também. Muito obrigado com a gente hoje aqui em mais um podcast. Victor Stern Sandri.